Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, bênçãos de paz, saúde, serenidade sejam concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo a cada um e a cada uma de vocês que me ouvem e que me veem neste momento. Amém. Hoje é dia 25 de maio de 2021 e segundo a nossa programação semanal, a programação semanal da TV Terê, o canal interativo da nossa paróquia aqui no YouTube, hoje é dia de catequese, terça-feira é dia de catequese e nós damos continuidade às catequeses que o Papa Francisco dirigiu ao povo de Deus entre os anos de 2014 e 2015, logo depois da realização do Sínodo dos Bispos sobre a família. Encerrado este sínodo, o Santo Padre, repito, dirigiu várias catequeses sobre a família. Foi o que aconteceu na quarta-feira, dia 11 de março de 2015, quando o Papa Francisco continuou a sua reflexão sobre os idosos, sobre os avós. Na catequese da semana passada, aqui no canal, na TV Terê, nós ouvimos o Frei Miguel refletir sobre a primeira parte desta catequese sobre os avós, sobre os idosos, e nós agora então vamos refletir, vamos reproduzir os principais aspectos, as principais ideias do Papa Francisco, na segunda parte, portanto, desta catequese sobre os avós. E o Santo Padre começa a catequese confessando, como não poderia ser diferente, que ele se identifica com as pessoas idosas. É uma identificação assim, de bastante sinceridade e, se vocês me permitem, bastante óbvias. De fato, o Papa, à época da catequese, em 2015, o Papa tinha 79 anos, o Santo Padre tem atualmente 84 anos. Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1936. Então o Papa tem 84 anos, um senhor de idade, sem dúvida nenhuma. E é admirável, não é? Essa sinceridade dele. Eu me identifico com os avós, eu me identifico com as pessoas idosas. Uma sociedade como a nossa parece querer afastar a velhice, preço. O Santo Padre, já no início da sua catequese, nos oferece esse testemunho. Eu me identifico com os vovôs e as vovós, eu me identifico com os idosos. E aí ele dá o exemplo do que aconteceu em sua viagem às Filipinas. De fato, o Santo Padre fez naquele ano, em 2015, no mês de janeiro, 2 meses, portanto, antes desta catequese, o Papa fez uma viagem apostólica ao Sri Lanka e às Filipinas. Essa viagem ocorreu entre 12 e 19 de janeiro de 2015. E aí o Papa partilha com o povo ali reunido no Vaticano uma experiência que ele teve nas Filipinas. As pessoas se aproximavam dele e o saudavam dizendo, na língua das Filipinas, Lolo Kiko, Lolo Kiko. E o Papa explica, essa saudação significa vovô Chico, vovô Francisco. E ele partilha essa experiência com muito carinho, como querendo ilustrar esta realidade inicial que ele apresenta, sua identificação pessoal com os idosos. E ele sublinha a partir daí, é verdade que a sociedade tende a descartar os idosos, mas certamente não o Senhor. O Senhor nunca nos descarta. A sociedade tende a descartar-nos. O Senhor nunca nos descarta. Por que eu estou usando esse nos? Por que eu estou enfatizando este pronome, nos?
Porque parece que essa catequese o Papa Francisco a profere dirigindo-se especialmente aos idosos, os que estão presentes ali no Vaticano e todos aqueles que depois lerão esse texto. Vocês vão perceber, né, conforme nós formos avançando nesta reflexão. O Papa se identifica com os idosos e a partir daí começa então a falar para eles, para os idosos. E ele continua: a velhice recebe da parte do Senhor uma graça e uma vocação. A velhice é uma vocação. E é interessante que o Papa sublinhe este aspecto, não é? Num mundo como o nosso, no qual muitas vezes os idosos são quase considerados pessoas sem função. Já produziram o que tinham de produzir, já deram o que tinham que dar, agora a gente coloca num canto e deixa eles ali para morrerem. Não tem mais serventia. O Santo Padre faz uma afirmação que vai na direção contrária desta concepção. Mais do que uma função, os idosos têm uma vocação. Uma vocação. Nós já vamos descobrir que vocação é essa. Mas continua o Papa nas suas reflexões sobre a velhice e os nossos tempos. Diz o Papa: sem dúvida, este período da vida é diferente dos períodos precedentes. O período da velhice é diferente do período que antecede a velhice. O Papa não está negando isso. Para que os anciãos, os idosos, não caiam nesta ilusão da juventude perpétua. Quantos idosos têm esta ilusão, principalmente nos nossos dias, não é? Querendo apagar os sinais da velhice e do correr do tempo, principalmente a partir do corpo, não é? Com procedimentos estéticos. Eu não estou aqui julgando moralmente, acho que em outras catequeses já fiz alguma reflexão semelhante também, não é? Mas esse afã, não é? Esse ímpeto de querer afastar a velhice a qualquer preço. O Santo Padre deixa claro: velhice é um período da vida diferente daqueles que a antecederam, um período todo especial. E assim como os outros, continua o Papa, devemos também inventá-lo um pouco, porque tanto espiritual quanto moralmente as nossas sociedades não estão prontas para lhe conferir a este momento da vida o seu pleno valor. As sociedades atualmente não conferem ao período da velhice o seu verdadeiro valor. Nós criamos uma civilização na qual tem valor aqueles que chegaram ao ápice da vida. As crianças, os jovens são tratados como cidadãos de segunda categoria. Depois, quando o jovem começa a estudar, se forma, principalmente quando ele começa a sua vida profissional e se torna, entre aspas, produtivo. Eu coloco entre aspas, não porque os jovens não sejam ou não devam ser produtivos. Essas aspas dizem respeito a uma concepção de produtividade que está alicerçada apenas na produção de bens e de riquezas. Quer dizer, as crianças, porque ainda não trabalham, não produzem bens e riquezas. Os idosos, porque já se aposentaram, também não produzem, e aqui eu estou usando tudo isso via de regra, né? Os idosos, porque se aposentaram, também não produzem bens e riquezas. Então, o auge da vida, o ápice da vida está, sei lá, né, talvez ali por volta dos 30, entre os 25, 30 até 50 anos, quando as pessoas estão no auge de sua produtividade, segundo estes critérios da nossa civilização. O Papa Francisco, na catequese sobre a qual nós estamos refletindo hoje, o Papa Francisco condena, vai totalmente contra esta
ideia, né? É preciso conferir ao momento da velhice o seu pleno valor. Com efeito, continua o Santo Padre, outrora não era normal ter tempo à disposição, hoje o é muito mais. Ou seja, no tempo da juventude, né, os jovens, as pessoas que estão tocando a sua vida profissional, sobretudo, né, e aqueles que são casados, na criação dos filhos, não tem muito tempo à disposição. E diz o Papa, e hoje na velhice é comum, né, que os idosos tenham mais tempo à disposição. E essa afirmação vinda da boca do Papa é até extraordinária, né, e impressionante, porque se existe um homem na face da Terra que deve ter muito pouco tempo à disposição é justamente o Papa. Mas enfim, foi uma digressão. Inclusive, continua o Papa Francisco, a espiritualidade cristã precisa delinear uma espiritualidade das pessoas idosas, porque não faltam na igreja testemunhos de santos e santas que foram idosos, não é? E como é que eu posso dizer? É uma chamada de atenção bastante oportuna do Papa Francisco, não é? Que aqueles que dentro da igreja se incumbem da tarefa de sistematizar a espiritualidade, pensem também numa espiritualidade das pessoas idosas. Não existe a espiritualidade dos casais, a espiritualidade para os jovens, para as crianças, mas muito pouco se fala da espiritualidade dos idosos. O Papa Francisco faz essa advertência. Preciso que a igreja construa uma espiritualidade das pessoas idosas. Depois, o Papa aborda um outro aspecto na sua catequese, quando relata o que aconteceu no Dia dos Idosos, celebrado também ali na Praça de São Pedro, isso no dia 28 de setembro de 2014. O Papa diz, né, celebrado no ano passado. Essa catequese foi proferida em 2015 e o Papa faz recordação do Dia dos Idosos, celebrado, portanto, no dia 28 de setembro de 2014. E o Santo Padre conta, né, como ouviu história dos idosos que ali estavam na praça, não é? Idosos que tiravam grande parte de seu tempo para ajudar os outros, casais que faziam questão de dizer ao Papa: celebramos 50 anos de matrimônio, festejamos o 60º aniversário de casamento. E aí o Papa afirma: é importante mostrar esse testemunho aos jovens, principalmente aqueles que se cansam depressa. É muito importante o testemunho dos idosos na fidelidade. Eu gostaria de fazer ecoar essa afirmação do Santo Padre, dizendo como é importante este testemunho dos idosos, da paciência, da perseverança, da sabedoria dos idosos, como este testemunho é importante nestes tempos de pandemia pelo qual nós estamos passando. Porque as pessoas estão se cansando muito depressa, os jovens estão se cansando muito depressa, estão se cansando do isolamento social, do uso das máscaras, das medidas de distanciamento. Atualmente, nos hospitais, cresce assim de maneira absurda, não é? Preocupante, terrível, cresce o número de internações e mortes, principalmente entre os idosos. E isso não se deve apenas ao fato de que eles ainda não estejam vacinados, mas porque estão arriscando muito, cansaram-se da pandemia. Eu, quando entrei no seminário, tive a oportunidade de conversar com frades que hoje estão com Deus na eternidade, frades que viveram na Europa, de modo especial na Holanda, nos tempos da Segunda Guerra. E eles contavam que foram anos trancafiados, sem poder sair direito de casa, porque era situação de guerra. Como nós sabemos, a Segunda Guerra Mundial durou 4 anos, não é pouco, mais ou menos. Não é? Então, essas pessoas precisaram ficar 4 anos
neste regime de quarentena, diríamos assim, porque afinal de contas estava acontecendo uma guerra. Então esses idosos, esses frades me ensinaram muito. A paciência, a perseverança, manter medidas que são necessárias num momento complicado, difícil. Nós precisamos aprender isso. Os jovens, sobretudo, precisam aprender isso. E os idosos, nesse sentido, têm uma autoridade moral que a vida lhes conferiu e podem, de fato, como diz o Papa, e eu concordo com ele, claro, sem dúvida, como diz o Papa, os idosos podem compartilhar com os jovens este testemunho de perseverança. Depois o Papa Francisco avança oferecendo como ilustração o exemplo do Evangelho que é oferecido por Simeão e Ana. Esta passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Esse trecho do Evangelho de Lucas costuma receber o título de Apresentação de Jesus no Templo. Quando Jesus é apresentado no templo por José e por Maria, quando recém-nascido Jesus é apresentado no templo, ali a Sagrada Família se encontra com o velho Simeão e a profetisa Ana. Lucas faz questão de dizer, né, que Simeão é velho, e ele diz Ana, a profetisa Ana tinha 84 anos. O Evangelho nos diz, continua o Papa, que todos os dias os dois esperavam a vinda de Deus com grande fidelidade. Aquela longa expectativa ocupava toda a vida deles e não tinham compromissos mais importantes do que este: esperar pelo Senhor e rezar. Lembram-se lá no começo, quando o Papa afirmou que os idosos, mais do que uma função, têm uma vocação? E qual seria esta vocação? Eu lhes disse, né? Ainda guarde um pouco que mais para adiante na sua reflexão, o Santo Padre nos revelará que missão é essa. E esta, segundo o Papa, é a missão dos idosos, de esperar no Senhor e rezar, como fizeram Joaquim e Ana, oferecendo o testemunho da perseverança. Não desanimaram de esperar pelo Senhor e de rezar. Pois bem, quando Maria e José chegaram ao templo para cumprir os preceitos da lei, Simeão e Ana reconheceram um menino e descobriram uma nova força para uma renovada tarefa: dar graças pelo encontro com o Senhor e testemunhar este sinal de Deus, especialmente através da oração. E aí continua o Papa, dirigindo-se, agora de maneira mais específica aos idosos, né? Estimados avós, amados idosos, tornemo-nos também nós, a exemplo de Simeão e Ana, poetas da oração. Esse é o termo que o Papa usa, né? Poetas da oração. Vamos adquirir o gosto de procurar palavras que nos são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas mesmas palavras que a palavra de Deus nos ensina. E aí o Papa afirma de maneira categórica: é um grande dom para a Igreja a oração dos avós e dos idosos. É um grande dom para a Igreja a oração dos avós e dos idosos. Eu, particularmente, me confio muito à oração dos avós e dos idosos. As idosas, que eu sei que rezam muito, eu sempre costumo pedir: vocês rezem por mim, por favor. Aqui mesmo na nossa paróquia existem várias pessoas que, quando eu digo reza uma Ave Maria por mim, elas me dizem: uma só não, Frei. Todo dia eu rezo o terço e sempre me lembro do Senhor, do Frei Paulo, do Frei Miguel. E como é bom saber que o nosso ministério está amparado por este verdadeiro ministério da oração, que é confiado principalmente aos idosos. Que não apenas por causa da idade, não apenas por causa do tempo disponível, mas principalmente por causa da experiência do relacionamento com Deus acumulado
ao longo da vida, tem mais facilidade de se achegar ao Senhor por meio da oração. Então eu sempre me confio às orações dos idosos. E o Papa depois oferece 2 exemplos de oração dos idosos. O primeiro é do Papa Emérito Bento XVI. Diz o Papa Francisco: observemos o Papa Emérito Bento XVI, que quis passar na oração e na escuta de Deus a última fase de sua vida. E isso é bonito, afirma o Papa Francisco. Depois, um outro exemplo, ele descreve, né? Um grande fiel de tradição ortodoxa do século passado, chamado Olivier Clément, dizia: uma civilização na qual já não se reza é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido. E isso é terrível. Antes de tudo, temos necessidade de idosos que rezem, porque a velhice nos é concedida para isto. Uma afirmação provocadora, não é? Provocativa. A velhice é concedida justamente para isso, para ir encaminhando o encontro com Deus, intensificando este encontro com Deus. Porque através da oração, os idosos dão graças ao Senhor pelos benefícios recebidos, intercedem pelas expectativas das novas gerações, conferem dignidade à memória e aos sacrifícios das gerações passadas. Pela oração, os idosos recordam aos jovens ambiciosos que uma existência sem amor é um caminho seco, árido. Pela oração, os idosos dizem aos jovens que estão medrosos que a angústia, que a ansiedade em relação ao futuro pode ser um caminho para a derrota. É preciso confiar em Deus. A ansiedade, aliás, tem sido um dos grandes males, né, a atingir as pessoas nestes tempos de pandemia. E a paciência dos idosos, a oração paciente e perseverante dos idosos ensina que a ansiedade não é um caminho para Deus, não é um caminho de fé. Finalmente, a oração dos idosos é capaz de ensinar aos jovens, que são extremamente apaixonados por si mesmos, que há mais alegria em dar do que em receber. Enfim, conclui o Papa Francisco, a oração purifica constante e incessantemente o coração. O louvor e a súplica a Deus evitam o endurecimento do coração, no ressentimento e no egoísmo. Como é desagradável o cinismo de um idoso que perdeu o sentido do seu testemunho, despreza os jovens e não comunica a sua sabedoria de vida. É o chamado velho ranzinza, não é? Velho ranzinza. Perdeu o sentido da sua existência, está só ali esperando a morte chegar, não é capaz de oferecer mais nada a ninguém, fica repisando os próprios sofrimentos, fica se lamentando das próprias chagas que a vida lhe ofereceu e esquece de fazer como Jesus ressuscitado, né? Mostrar estas chagas como sinais de vitória, principalmente para os mais jovens. Eu passei, né, como os idosos podem dizer, eu passei por tudo isso, recebi estas chagas, mas eu passei, eu venci, com a graça de Deus eu venci. E ao invés então de se resignarem, né, aquela ranzinzice, aquele cinismo ao qual se refere o Papa na catequese de hoje, os idosos então, por meio de uma espiritualidade profunda, de uma vida de oração, de contato constante com Deus, oferecem aos mais jovens e às pessoas como um todo este testemunho. E aí diz o Papa, né, como é bonito o encorajamento que os mais idosos conseguem transmitir aos jovens em busca do sentido da fé e da vida. Esta é verdadeiramente a missão dos avós, a vocação dos idosos. E aí aquela questão que o Papa apresenta lá no início da catequese, ele conclui, né? Esta é verdadeiramente a missão dos avós, a vocação, aquela vocação a qual o Papa se referia, a vocação dos idosos. E conclui,
Como eu gostaria de uma igreja que desafia a cultura do descartável, com a alegria transbordante de um novo abraço entre os jovens e os idosos. E é isto, este abraço que hoje peço ao Senhor. Enfim, o Papa recorda também, né? As palavras que minha avó me confiou por escrito no dia da minha ordenação sacerdotal, ainda as trago comigo, sempre no breviário. O breviário é o livro de orações, né? Nós, os religiosos, sobretudo, usamos diariamente para a oração oficial da igreja, o chamado ofício divino. Estas palavras, diz o Papa, eu as leio com frequência. Isto faz-me tão bem. Gostaria de concluir esta catequese lendo estas palavras, né, que a avó do Papa Francisco dirigiu a ele e que o Papa traz, né, num papel escrito pela sua avó no breviário. De fato, Dona Rosa Margherita Vassalo, avó paterna do Francisco, nascida em 1884 e falecida em 1974, 5 dias antes da ordenação do Papa Francisco. Então, Dona Rosa Vassalo escreveu para o Papa e para os outros netos: que estes meus netos, a quem dei o melhor de meu coração, tenham uma vida longa e feliz. Mas, se em algum dia de dor, a doença ou a perda de uma pessoa amada os encha de desconsolo, que recordem que um suspiro no tabernáculo, diante do sacrário, onde está o maior e mais augusto mártir, e um olhar a Maria, ao pé da cruz, podem fazer cair uma gota do bálsamo sobre as feridas mais profundas e dolorosas. É com esta esperança que Dona Rosa, avó paterna do Papa Francisco, é com esta esperança que ela deu ao seu neto e que hoje nos dá. Nós terminamos esta catequese pedindo a Deus, de fato, que vivamos a nossa vida com muita fé, com muita esperança, em qualquer período de nossas vidas, sabendo que caminhamos para Deus, que Ele nos espera. Que os idosos possam oferecer aquilo que a vida lhes deu, o seu testemunho aos mais jovens, e que os mais jovens saibam aproveitar, saibam beber esta preciosidade que é o testemunho dos mais idosos. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua ciência. Se cuidem, fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até mais.